Então hoje o tema é do Vinha de Luz, né? 97. O verbo é criador. Como todo mundo sabe, ou se não sabe, vão ficar sabendo. Todo tema do Vinha de Luz, ele começa com um trecho da Bíblia, né? Geralmente é de Jesus, que a gente trabalha com o Evangelho de Jesus, e esse não é diferente. Ele começa com: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Assim, é muito curto para a gente pensar, refletir sobre, e aí eu fui achar ele mais completo, e aí ele continua aqui. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E assim, meio que tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado, parece que não vai fazer sentido, mas talvez no final possa fazer sentido, porque como o título é O Verbo é Criador, para mim ressoou como esse verbo é como os nossos pensamentos, né? A gente não precisa falar para colocar aquilo para os outros, né? Só a forma como a gente pensa, a gente já está emanando a energia daquilo que a gente pensou, porque para a gente falar primeiro a gente vai pensar, então o pensamento é o start, né? E a fala nada mais é do que a nossa forma mecânica, como espírito encarnado, de expor aquilo que a gente pensou. Mas eu vou ler primeiro o texto, que aí, porque ele é um texto bem sucinto, ele fala bem sobre o tema mesmo, então fica até difícil da gente ir além, claro que dá, né, mas porque ele já é bem fechadinho. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis e a reconfortar a fonte que o emite. O ato de bondade é invariável, força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos,
a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então, bom, se a gente for partir do pressuposto, né, de que a palavra ela vem do pensamento, eu fiz o link até já partindo da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, a pergunta é: o que é Deus? Que ela começa nessa pergunta. O que é Deus? Na verdade, que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí eu fiquei pensando na questão dessa questão de inteligência, né? Porque aqui sempre diz o Livro dos Espíritos nunca falou que Deus é alguém, né? Fala que Deus é uma inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, como inteligência, eu penso que está tudo ligado ao plano mental, né? Que eu já ouvi uma vez num podcast, eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssimo para guardar nomes, mas eu já vi num podcast um rapaz que ele fala sobre coisas espirituais, o trabalho espiritual. Eu não sei qual que é o trabalho que ele realiza, que eu acho que é de outra vertente, mas está tudo ligado ao plano espiritual. E um dia eu ouvi ele falando num podcast que essa frase mesmo: o universo é mental. E aí eu fui fazer uma pesquisa só com essa frase. E aí, aqui eu achei na internet que isso quer dizer que tudo que vemos e experimentamos no nosso mundo físico tem sua origem no invisível, no domínio mental. Esta lei nos diz que existe uma consciência universal, que aí eu fiz o link desse inteligência suprema, né? A consciência universal seria Deus, da qual todas as coisas se manifestam. Todas as energias e assuntos, em todos os níveis, são criados e subordinados à mente universal onipresente. Sua realidade é uma manifestação do seu espírito. É o verdadeiro poder da mente. Se entendemos que tudo é mental, sabe-se que podemos assumir o controle dos nossos pensamentos e emoções que são geradas a partir deles. E então podemos mudar o nosso mundo interior para mudar o nosso mundo exterior. E aí eu até coloquei uma frase aqui, que é aqueles ditados clichês, né? Mas para mim, eu penso que todo ditado clichê, ele só é clichê porque ele é verdade. Então, seja a mudança que você quer no mundo, né? Então, por exemplo, a gente cobra muito do outro. Eu queria que a pessoa fizesse isso para mim, ou eu queria que fosse assim, só que a gente não faz, né? Às vezes a gente demanda coisas que nem a gente entrega, então não tem como. Isso, assim, se for pensar cientificamente falando, poderia ser até impossível, porque você não está conectado com aquilo, você não está emanando aquela energia, né? Que é o tema daqui, que é sobre a energia que a gente emana, porque o pensamento,
ele que é transformado em palavra, que vai fazer o ato da criação, que enquanto a gente é espírito encarnado. Porque como espírito desencarnado é tudo através do pensamento. Então a palavra é mental. Toda conexão que a gente tem é mental. Por isso mesmo o universo é mental. E então esse cuidar da palavra, cuidar do que a gente tem no coração, seria basicamente essa questão da gente estar ligado ao que a gente está emanando. Porque não é só... quando a gente tem um pensamento, o pensamento nada mais é do que um estímulo elétrico. Aquilo ali vai gerar uma energia. Esse impulso elétrico, ele tem uma assinatura energética que emana. O Arnaldo até fala que a gente é como se fosse controle remoto, né? Você pensa uma coisa, você irradia o pensamento, aquela energia daquele pensamento. E independente do que você pensa, a energia foi para o universo. E ela vai atingir quem tiver os receptores para receber aquela energia. A gente fala muito de afinidade, de sintonia, é baseado nisso aí. Baseado nesse código energético que aquele pensamento, aquele sentimento tem. Porque até algumas aulas atrás, o Arnaldo falou realmente sobre isso. Que tipo, a assinatura como que, por exemplo, as pessoas ou o suporte que vai te acolher ou quem vai te ajudar sabe que você está sentindo determinada coisa ou que você está pensando determinada coisa. Porque a Geni até comentou um episódio dela falando que ela lia muito, né? E aí ela foi chamada a atenção sobre ser egoísta de não estar expondo o que ela estava lendo. Então, porque às vezes a gente pensa, os espíritos têm acesso aos nossos pensamentos, eles leem nossos pensamentos, e não é assim que funciona, né? É muito baseado na sintonia. Mas quando você emana essa energia que está contida naquele pensamento, é através dali que vai ser decodificado, daquela assinatura energética que o suporte, ou quem vai te auxiliar, ou quem vai te acolher, tem a condição de saber o que está se passando. Porque tudo que a gente sente ou que a gente pensa tem essa assinatura energética. Isso tá incluso no universo, porque senão, se cada um fosse uma coisa diferente, como que as coisas precisam ter um padrão para elas conseguirem ser lidas, né? A gente tem que ter o padrão para conseguir solucionar coisas, fazer coisas. E baseado nisso, esse cuidar da palavra, muitas vezes a gente tem essas questões de falar aquilo, falar qualquer coisa baseado no que a gente está sentindo ali. Às vezes você não reflete primeiro para você falar depois. A gente só fala, falei no impulso, na hora da raiva ou na hora da emoção. E nisso você se conectou com aquela energia daquele sentimento que você sentiu. E essa energia atinge o outro. A gente tanto que existem, a gente chega em lugares, né? Às vezes você sai de um lugar e fala assim, nossa, estou muito cansado, ou eu senti que sugou minhas energias. A gente até fala isso, e real, né? Porque a gente tem trocas de energia, que a gente é energia, né? Tudo é sobre energia. Então, quando você se conecta com uma energia que não está
que não está adequada, né, para aquele, que não faz parte do seu cotidiano, do seu corriqueiro, é eventual, né, que é dessa emoção que você sentiu naquele momento, aquilo ali vai te fazer mal e também vai refletir esse mal para frente, né? E quando a gente fala, né, essas coisas que a gente pensa, isso realmente você está mobilizando algo no outro, porque você tem controle, às vezes, até do que você fala, mesmo que tenha sido no impulso, você teve minimamente ali um controle, porque você podia ter usado algumas palavras ao invés de outras, mas você não tem controle do que o outro vai interpretar daquilo que você falou, porque também é baseado na vivência do outro, do que ele sente, do que ele entende daquilo, das experiências que ele teve da vida. Então, a gente também mobiliza energias boas e ruins nos outros. E tanto que a mesma palavra pode criar e destruir, baseado nisso, que você pode usar ela tanto para o mal quanto para o bem. Mas essa parte também energética, eu já li uma vez, o que eu vou passar aqui, que é sobre as paixões, né? Porque geralmente quando a gente está se policiando, né, para ser pessoas melhores, ou para minimizar danos, né, que tipo assim, tem muita coisa que a gente não tem como não fazer ou a gente é daquele jeito, só que a gente pode minimizar os danos, né? A gente pode ter o controle de danos. Então, quando a gente está nesse movimento de se policiar no que você vai falar, no que você vai fazer, como que você vai pensar, porque também se a gente consegue parte desse princípio de que o universo é mental, a gente pode ter um controle melhor, ou pelo menos esse policiamento até dos pensamentos, né? Então, partindo disso, eu fiz esse link com as questões dessas paixões, né? Que as paixões... Eu já li esse trecho uma vez, só que hoje eu vou ler ele na íntegra, que eu acho que fica mais interessante. Que até a pergunta é a 907, ela começa assim: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais consegues dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer.
Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços, né? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitos que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nela se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Qual é o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Essa abnegação é muito difícil. A gente... Penso eu, né, que baseado em como a gente vive hoje em dia, a gente tem se tornado, né, a Geni até abriu a palestra falando sobre como que a gente está consigo mesmo, né? Mas o que para mim é muito doido pensar, porque às vezes parece que a gente está fugindo da gente mesmo e dos outros, né? Principalmente. Que hoje em dia a gente é uma sociedade bem tecnológica, né? A gente tem as tecnologias que nos auxiliam, que nos ajudam com as coisas, mas você vai ver hoje numa roda, até nos bares, que antigamente as pessoas iam para socializar nos bares, para você trocar ideia, para você conversar, que é um lugar onde as pessoas se reúnem através de uma mesa, né? Sentados em volta de uma mesa que tem esse intuito, para cada um no seu celular, individual. As pessoas só socializam quando você quer mostrar uma coisa que você achou legal. Olha aqui que legal, não sei o quê. Ou às vezes você vai chamar a atenção da pessoa, vamos conversar aqui, e ela tá lá conversando com outra pessoa que não tá nem na mesma cidade, tipo, tá longe. É como se o distante fosse mais atraente, mais interessante do que quem está ali na tua frente. Então a gente tem vivido muito dessa forma individualista, né? E assim, eu já vi muitas pessoas falando sobre terem dificuldade, eu ouvi isso hoje, né? Terem dificuldade de se socializar. E eu achei isso no Livro dos Espíritos, que aqui também fala sobre, porque a gente, né, como aqui na Casa Espírita, a gente fala sobre essa evolução, né? Evolução espiritual que a gente tem, que é, né, a máxima, né, que é a evolução espiritual, mas a gente não consegue evoluir sozinho, a gente não consegue evoluir individual. A evolução espiritual, ela é em conjunto, é quando todo mundo tiver na mesma sintonia, né, nesse mesmo padrão energético, que as coisas vão começar a mudar. Enquanto tem essa discrepância de
cultural, se a gente for pegar o globo, por exemplo. Tem do outro lado do planeta, tem umas coisas que você pensa, você para pensar, você fica assim, gente, como que isso ainda existe, né? Como que se guerria ainda até hoje? Como que tem umas coisas que não faz muito sentido. E eu achei essa questão do não isolamento, né, da nossa evolução, que é da questão da necessidade da vida social, né, que é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral. O homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E isso me faz pensar que a gente é muito refém daquilo que a gente cria, né? Porque a gente só cria coisas para se ajudar. Por exemplo, a necessidade de, lá nos primórdios, a necessidade de fazer o fogo era para sobrevivência. E aí foi aí que começou as sociedades, né, por assim dizer. Porque aí as pessoas foram começando a se agrupar, até a gente chegar em hoje, que a gente só vive em grandes centros, né, cidades, onde você vai buscar as suas necessidades básicas, né, você trabalha, você vai atrás de moradia, de alimentação, e a gente só tem isso em sociedade, sem ter essa ajuda mútua, a gente teria coisa que não existiria, porque não teria o porquê, não teria a necessidade de. Então, como a gente tem vivido muito em sociedade, mas isolado socialmente, mesmo que estando junto, tem muitas pessoas que falam, eu me sinto muito sozinho, ou mesmo você estando acompanhado no meio de uma multidão, você está num lugar que você tem aquele sentimento de solidão, né? Uma coisa interna da pessoa. Acho que porque tem faltado muito essa questão da gente se conectar, né? Falta a gente se conectar primeiro com a gente mesmo, para a gente se entender, para a gente ter as necessidades nossas, né, sociais, porque é a partir da conexão com a gente mesmo, quando a gente se entende, quando a gente se estuda, quando a gente entende o que a gente sente em determinada situação, a gente tem a gente vê que a gente tem essa necessidade social,
né? Isso ficou muito claro com essa pandemia que a gente teve que se isolar socialmente, né? A gente ficava só na família, dentro de casa, e assim, quem podia, né? Porque tinha trabalhos que não tinha como parar, questões de saúde e tudo. E só que também era restrito, né? E você vê como que isso gerou o que a gente vê. Antes da pandemia já se falava que a gente já estava numa era de pessoas com doenças mentais, né? Com ansiedade, depressão. E aí depois da pandemia teve esse boom mais acentuado. E a gente pode pegar quem já era adulto, claro que teve prejuízo, mas você vê que a gente ainda tem condições, né? Que a gente sabe como que a gente sabe socializar, sabe conversar, mas você pega nos jovens que estavam na fase de socialização dentro da pandemia, isso está muito prejudicado, e a gente está vendo os resultados agora. As pessoas estão tendo essa necessidade de socializar, e as pessoas não sabem mais socializar. Você vê em jornais, tudo não sei quem foi contrariado, foi lá e matou, foi lá e as pessoas querem tudo do jeito delas, não pode ser contrariada mais, que você vai lá e banalizou a vida, né? Você vai lá e tira a vida do outro como se não fosse nada, como se tipo não tivesse valor nenhum. E eu meio que linkei, né, toda essa questão da palavra ao pensamento, né, a essas questões de como a gente tem vivido hoje em dia também, porque você vê as necessidades das pessoas. Está falando que a gente está na doença do século, né, a depressão e a ansiedade, e tá tudo muito ligado a essa questão para mim, né, na minha concepção, dessa falta de troca, e isso tudo me fez pensar sobre isso por conta de coisas que eu também estou vivendo na minha vida pessoal, e que eu também sempre tive essa questão de achar de forma fantasiosa que a gente tem um propósito muito grande, né? Porque a gente sempre acha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser lembrado, eu tenho um propósito, eu já vivi uma boa parte da minha vida, não sei o que eu faço da minha vida. Porque a gente tem essa ideia fantasiosa de propósito, né? De que a gente tem um propósito que é fantasioso, porque a gente nem sabe o que é. E só que a gente sempre analisa na perspectiva do individual mesmo. É o meu propósito, é o propósito da minha vida como profissional ou como ser humano. Hoje em dia, geralmente a gente liga muito ao profissional, né? Porque como a gente é uma sociedade capitalista, tudo está ligado ao trabalho, e tanto que a gente vive a maior parte das nossas vidas dentro do nosso trabalho. E a gente acha que o propósito da gente é aquele ali, é a função que a gente executa para sobreviver. Sendo que, se você for levar para o lado coletivo, é como se você estivesse sem propósito. Por isso que às vezes a gente acha, como a gente fica muito nesse individual, a gente acha que está sem propósito. E aí, quando a gente começa a trabalhar em prol do outro, ou
existem necessidades que dependem de você, o outro depende de você, ali você vê que existe um propósito diferenciado. Ali que você sente propósito. Que o propósito tá muito ligado ao trabalho ao outro. Existem profissões que o trabalho é feito para o outro, né? Questões tá muito ligado à questão de saúde, né? Hospitalar, áreas de saúde, saúde mental, porque ali você sente que você muda a vida de outra pessoa realmente, de verdade. É ali que você sente que o teu trabalho faz alguma diferença no mundo, que seja. Mesmo que o mundo que a gente esteja falando é aquele mundo que você está vivendo, é aquele ambiente que você vive, que você vai todos os dias, que você executa aquele trabalho que às vezes você está de saco cheio, você está cansado, porque tem gente te cobrando, te xingando, e você está lá fazendo o trabalho, mas enquanto você está fazendo aquele bem, mudando a vida da pessoa de verdade, né? Você sente esse propósito. E existem muitos trabalhos que estão ligados a essa questão do ganho, né? Ganho financeiro apenas. Porque geralmente quem trabalha na área da saúde, tirando a medicina em si, né? O médico que ganha rios de dinheiro, as outras pessoas fazem porque amam aquilo, porque é um trabalho imensurável, o valor daquele trabalho, não tem preço. Isso, obviamente você não vai receber em dinheiro o valor que realmente vale aquele trabalho. E quando o trabalho é voltado só ao lucro, e às vezes é de um terceiro, que você nem é dono daquele negócio, daquela coisa que você faz, você vê que ali você vai vendo que parece que está perdendo o propósito. Porque você fala assim, gente, o que eu executo, eu não vejo mudança em nada, não consigo ver como que eu impacto a vida do outro. E eu tô falando isso até por falar da sociedade como a gente vive hoje em dia, porque, né, hoje em dia está em voga muitas questões de saúde mental, e tem se falado muito de burnout, né, que é a questão do estresse excessivo do trabalho, tudo, que é essa questão, que a pessoa perde esse propósito porque é só sobre dinheiro e nem é para ela. Ela está enriquecendo outra pessoa e ela perde o propósito. E quando é ligado ao outro, e geralmente tem muitos trabalhos que não tem nem remuneração, né? São trabalhos que têm que ser executados em prol do outro, mas ali tem um propósito. Ali você sente que você está fazendo alguma diferença, né? Que você está construindo alguma coisa. E aí você abandona essa ideia desse propósito fantasioso que a gente fica, nossa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E a gente esquece que você está fazendo coisa da tua vida todo dia, todo momento. Se você tem que cozinhar uma comida, tem gente que depende daquela comida para se alimentar, para também trabalhar, para fazer coisas. E meio que eu ia abrir a palestra falando que talvez o que eu fosse falar não ia ter sentido, mas pode ser que agora, no fim, faça algum sentido, ou também não. Mas, porque para mim vai essa questão do verbo é criador, para mim não é só a palavra, né, que a gente fala. Está muito na ação, no pensamento em si. Só que o pensamento, se a gente mantém só no pensamento, se for uma coisa ruim, ele prejudica só a gente mesmo. Claro que aquela energia é emanada, mas aquilo lá só vai adoecer a gente. Mas tudo está ligado a isso.
na minha concepção, né? Todo gesto que você tem, toda atitude, que a palavra também não é só a que você fala, né? Não é só o falado, é o que você faz também, é o que você tem condições de colocar ali em prática. Então, meio que o verbo é criador porque ele tem essa questão de poder construir ou destruir, mas é tudo baseado na energia que a gente dá ou tira. Na verdade não tem como tirar, né? Mas é mais na questão do negativo. Se você emana energia legal, obviamente você vai atrair aquela, você vai se conectar com aquilo. E inversamente também. E a energia negativa também você vai se conectar com ela e aquilo vai construir ou destruir.